Muito bem, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da primeira temporada. Com grande satisfação, mais uma vez ao lado do nosso host, apresentador e a cabeça pensante desse podcast, que é o professor Luizinho. Tudo bem, professor? Grande Marcos, estamos mais juntos para mais É isso aí, mais uma grande né? entrevista, né? Exatamente. Eu vou fazer assim uma pequena introdução, antes da gente apresentar a nossa convidada, né? Falando desse episódio que vai ter vários temas aqui que vão ser muito bacanas para você, mulher. Vai uma dica aí para você, tá bom? Então é com grande satisfação e alegria que a gente recebe aqui a Fernanda Lima no nosso podcast, trocando ideias, né? Que é uma mulher forte, determinada, que apesar dos desafios, né? Nunca desistiu dos seus sonhos. Fernanda, seja muito bem-vinda, hein? Não é isso, professor? É isso aí, Fernanda. Seja bem-vinda. É um grande prazer receber aqui no nosso programa. E vamos em frente aí. Vamos ter bastante assunto aí, né? A gente vai fazer uma pequena introdução de novo antes da pergunta propriamente dita, porque a gente faz aqui um roteirinho, mas sempre a gente sai do roteiro. É verdade, né? A gente acaba. Mas esse é o grande barato, né? O último que nós fizemos agora, né? Que vai pro ar também. A gente fizemos um roteiro, Exato. mas é tanto assunto que a gente pode abordar, né? Com o Robson e a Flávia. Primeiro para fazer só com o Robson, né? E a Flávia estava acompanhando, que é a esposa dele, acabou também participando e foi a cerejinha do bolo, né? É verdade. E é isso. Fernanda, a sua história realmente é inspiradora e nos mostra, né, a força do ser humano, né, não só da mulher, que você, na verdade, conciliou maternidade, estudos, trabalho, tudo isso sozinha, né? E a gente quer entender um pouquinho melhor como é que você conseguiu superar esses desafios, quais foram os momentos aí mais marcantes dessa jornada, mais traumáticos, se é que a gente pode dizer isso, né? Vamos começar por aí, professor? Bom, vamos seguir essa linha aí e depois a gente vai puxando mais coisas tão boas dessa... Só que nos bastidores já deu um podcast. É verdade, é verdade. Muita coisa e um exemplo de mulher, de mãe. Vamos lá. Se apresenta um da sua história, né, para começar. Assim, de onde você veio, você disse que não é de São Paulo, né? Isso. Conta aqui um pouquinho para nossa audiência aqui. Então, primeiramente, quero agradecer por estar aqui, né? É uma grande honra. Assim, é meu primeiro podcast. Então, assim, já tô me sentindo em casa. Tá, né? Bom. Eu sou natural de Belém do Pará, né? Tô aqui em São Paulo há um ano. E, assim, a minha vinda para cá foi, assim, muito em cima da hora. Foi uma oportunidade que abriu. E eu não pude deixar escapar, né? E, assim, quando... a gente fala sobre o que é ser mulher, o que é ser mãe, o que é empreender, o que é ser pai, sabe? Ao mesmo tempo, a gente precisa, assim, ter algo em mente. Primeiro, eu sou capaz, eu vou dar conta, eu tenho algo que depende de mim, né? Então, assim, nossos filhos nos olham como exemplo e a gente não pode deixar a peteca cair, né? Aliás, fala o nome da sua filha para todo mundo ver, né? Então, o nome da minha filha é Valentina, ela tem 7 anos, né? Sempre foi muito só nós duas. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha mais ou menos 29 para 30 anos. Foi, assim, um choque, não esperava ainda, né? Você morava onde nessa época? Nessa época eu estava em Manaus. Aliás, a história dela... Ela falou de Manaus porque ela tem uma história aí de várias, né, pessoas que conhecem vários estados por conta do seu trabalho. Isso. Eu estava em Manaus e estava, assim, numa fase de terminando a faculdade, né, trabalhando, assim. Então, assim, mulher que pensa em estudar, crescer, trabalhar e, de repente, a vida muda, né? Que a maternidade muda muito a vida da mulher. Bastante, muito. Então, quando eu descobri nessa fase aí da gravidez, eu fiquei, assim, pensando, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí eu tive que trancar a faculdade, dei prioridade para ela, né? Tive acompanhamento familiar, né, durante 3 meses, até 3 meses de idade dela, e depois só foi muito sozinha, nós duas. Eu aprendi o que é ser mãe junto com os pediatras. É mesmo? Então, assim, muitas coisas, assim, mãe de primeira viagem, a gente se vê perdida. Quando você recebe aquele pedaço que faz parte de você, né? Isso é uma emoção. E aí, e agora? E agora? O instinto entra em ação. Entra Mas você não tinha uma rede de apoio, assim, parentes próximos que estavam ali para te dar um suporte? Tinha uma irmã, né? A minha irmã, ela sempre trabalhou também. E como ela tinha a vida dela, pouco a gente se via. Mas nesse tempo, como ela trabalhava, ela não tinha muito tempo também de me visitar,
E minha irmã mora em Manaus. Também, ela continua morando em Manaus, né? Continua. E nessa época você trabalhava com o que mesmo? Você estava falando aí nos bastidores pra gente, né? Mas eu acho que dá para dar um gancho aí. Eu trabalhava na companhia aérea. E qual é a companhia? Azul. Azul. Aí a primeira coisa que veio na cabeça do professor é comissária de bordo. Antigamente a gente falava... E é verdade. Que era aeromoça, não. Era moça, cara. Assim, aeromoça. Mas olha só que interessante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, nessa época eu estava trabalhando na Azul Cargo, né? Trabalhava na área de cargas perigosas. E assim, é interessante porque tudo veio de uma vez, né? Eu estava recém-chegada de Campinas, que eu estava em Campinas, vim fazer um curso, que para você trabalhar nessa área, você tem que fazer um curso extra, que a própria empresa te oferece. E quando eu cheguei em Manaus, né, já fui exercendo a profissão, gostei muito da área. Quando entra, né, a aviação quando entra no sangue não sai mais. Sou apaixonada ainda pela área. Apaixonada ainda. Eu gosto muito dessa área. Então, assim, é uma área muito, como é que eu posso falar? Produtiva, ela, sabe, e dinâmica, você não para. Então, renova, traz novidades do dia a dia, você lidar com pessoas. É um dia diferente, um dia diferente. E aí você lidar com pessoas, com cargas, com tudo. E nesse meio tempo foi quando a Valentina veio. Caramba! E aí foi novidade, né? Como mãe, continuei trabalhando na área. E o que eu parei para pensar? Agora que eu tenho que trabalhar, agora que eu tenho que correr atrás. Não posso parar, não posso desistir, né? E assim, vou projetar um futuro para ela e ser exemplo, né? Exemplo de mãe, porque não é fácil. É uma responsabilidade muito grande, porque é uma vida que está ali nas suas mãos. E quando ela foi crescendo, né, quando ela foi entendendo, começou as exigências. Isso vem, exatamente. E aí você tem que ter aquela maturidade para começar a conversar, explicar, né, de uma forma que ela não venha ficar com traumas, né, ficar chateada, né, com a alma machucada, e a gente vai tentando colocar na cabecinha da criança que a presença do pai é muito importante, mas a mãe tá ali protegendo todo o tempo, e que logo, logo isso vai passar, e assim, começar a passar para ela essa segurança que ela é amada tanto pelo pai e pela mamãe. Isso é muito importante. E não tem a presença física, né, do pai, mas você nunca fez o que a gente chama hoje de alienação parental, né? Isso. Por isso você teve uma boa relação, ainda tem uma boa relação com seu ex, o pai da Valentina, né? Nós temos uma amizade, né? Dentro do... Porque hoje em dia, o que a gente vê muito? A mãe, ela leva todos os traumas do casamento, das feridas de alma, e começa a jogar isso para a criança, né? Isso é péssimo. Isso é péssimo. Então, o que acontece? A criança, ela começa a absorver isso daí. E já tem a situação da ausência da presença masculina, que é importante. Ela começa a ter uma carência. Isso corre o risco da criança, com uns 15 anos, se começar a se envolver. Porque ela precisa de uma presença masculina. Ela sente essa falta. Ela sente essa falta. Então, ela vai transferir aquela presença do pai para um relacionamento futuro. Isso pode até prejudicar. Por quê? Porque marido é marido, não pode fazer papel de pai. Né? E tem que entender bem, né? Existe ex-marido, mas ex-filha nunca vai deixar. Ex-pai também não. Ex-pai não. Isso. É óbvio, guardadas as devidas proporções, a gente sabe que em alguns casos realmente o pai não é presente, né? De forma alguma, né? Pelo contrário, não quer saber. Enfim, cada caso é um caso, né? Mas especificamente na sua história, acho que é dessa forma. Né? A gente tem uma boa amizade, ele tem uma certa preocupação, ele conversa muito com ela, né? Tenta deixar o coraçãozinho dela ali cheio da presença dele, apesar da distância. E ele atualmente, ele mora onde? Recife. Nossa, você conhece bem o Brasil, hein? Um pouco. Um pouquinho. Falou Campinas, falou Belém do Pará, tô falando Manaus, olha só. Moro em Boa Vista. Boa Vista, você morou também? Bem... Ainda por conta desse lado profissional aí da... Foi outra área, a área do varejo. Já é no varejo? Porque eu saí da companhia aérea, passei um tempo em varejo e depois fui para a área de alimentos, né? E da qualidade. E
voltei para a logística novamente, já na área de bebidas. E você está aqui em São Paulo há quanto tempo? Um ano. Um ano. Super novo. Eu até perguntei aqui fora do ano se você já tinha se adaptado. Como é que tá essa adaptação aí? Além disso, quais foram os seus principais, assim, desafios, né, nessa questão toda? Desde da chegada da sua filha, do nascimento dela, por não ter a presença masculina aí no dia a dia. Quais foram os principais desafios aí? Os principais desafios foi educar. Eu acredito que quando é bebezinho, você tem um domínio. Sim. Né? Mas a partir dos 5 anos, que já começa a ter vontade própria. E acho que o maior desafio de todos, esse é um deles, educar, mas o maior desafio de todos nessa fase é, e agora? Com quem deixar para trabalhar? Né? Aliás, nós estávamos falando sobre isso, essa questão, né? Sobre essa questão, um grande problema, né? Que a mulher precisa trabalhar, né? E ao mesmo tempo cuidar do filho, né? Com muito carinho, né? Eu vou falar um episódio muito interessante que aconteceu comigo, que quando ela tinha mais ou menos 1 ano, eu tava em Manaus. Então, eu tinha um casal de amigos que praticamente eu era a agregada da família, né? Conheci ele há muitos anos. E aí surgiu a proposta para eu ir para Boa Vista, né? Assumir a empresa lá, né? Trabalhar na área de prevenção de perdas. E eu falei, agora eu preciso trabalhar. Então, assim, naquele momento, ela só mamava, né? Aquilo foi, assim, um corte na minha alma. Eu respirei fundo e disse, eu tenho que ir por ela. Eu não posso baixar a guarda agora. O meu emocional eu tive que enterrar e entender que eu precisava lutar por ela, né? Você estava fazendo o melhor por ela, O melhor por ela. Então, o que eu fiz? Eu deixei ela durante 2 meses com esse casal, 1 mês e meio, por aí, 1 mês a 2 meses, e fui para Boa Vista. Só que se imagina, ela mamava e esse foi o pior, que ela acordou sem a mãe, sem o leite materno. Nossa. Então, para ela, eu acredito que foi muito forte, né? E para você também, né? Para mim, nossa. Porque é o momento que a mãe teve essa aproximação tão grande com o filho, então, né? É o momento, né? Aquele momento que foi interrompido. E naquele momento, quando eu cheguei na cidade de Boa Vista, eu não tinha que pensar assim, eu vou descansar, vou para um hotel, pensar, não, eu deixei as malas, já fui direto para a empresa para uma reunião. E com cheio de leite. E naquele momento ali, reunião com um monte de homens ali, gerentes, subgerentes ali, e começou a vazar o leite. Eu nunca esqueço disso. Eu tive que ir para um banco de leite, doar o leite, sabe? Então, assim, isso são traumas que a mulher passa, né? E você, assim, pensa, meu Deus, será se ela tá dormindo? Será se ela tá com febre? Será que trocaram ela? Será se trocaram, né? Então, assim... É uma interrupção ali foi muito forte. Eu nunca esqueço dessa cena. Assim, é uma das cenas que mais me dói, né? Mas assim, eu nunca parei para chorar, não, eu só pensava assim: é preciso, é necessário, bola para frente, vamos embora. É isso que tem que acontecer. E a gente vivendo mais um exemplo, né, da força da garra da mulher brasileira, né, que entre tantas outras, né, ela é só um caso entre milhões que a gente sabe. E assim, né, vivendo num mundo que só homens, a maioria é homem, né? A maioria é homens. Não é verdade? Você, e que nem você falou, né, você é uma líder e às vezes fica liderando muitos homens, né? Muitos homens. E tem toda essa questão, né? E como é que é conviver com tudo isso? Existe muito ainda, infelizmente, no mercado de trabalho, né, a disputa entre o poder masculino e feminino, porque eu acredito que os dois são importantes. É verdade. Né? A mulher é muito emocional, então precisa do homem que é razão. O homem é muito razão, precisa um pouco de emocional. Então é o equilíbrio. Mas, porém, eu já tive várias perseguições profissionais porque o homem não queria perder para um poder feminino. Acredito que assim, eu tive que esquecer muitas das vezes que eu era mulher e que eu era mãe. E tocar o barco. E impor, né? Impor que eu tô fazendo isso é o melhor. Já teve momentos até mesmo de reuniões de complô, de falso testemunho, para derrubar a liderança, né? Então, assim, mas mesmo assim, o que eu imaginava? Eu preciso crescer porque tem alguém que espera por mim. Exato. Então, assim, esse já é entre o papel do pai. Porque, na verdade, vamos lá. Não sei se muitos concordam comigo, mas
eu vou colocar aqui uma linha de pensamento. A mulher, na verdade, ela não foi feita para trazer o pão para dentro de casa. Isso é o homem. A mulher ela é auxiliadora, ela é ajudadora, ela é conselheira, né? Ela apoia. E, de repente, os papéis estão sendo invertidos, né? A mulher, hoje, ela está dominando o mercado. Sim. Inclusive, estou tirando a minha categoria D. É mesmo? E muitos homens me aplaudindo na rua. Aliás, né, Marcos, se for ver, hoje tem muitos homens que ficam em casa, cuidando da casa. Tem já estudos recentes aí apontam que a mulher hoje provê, né, um percentual grande já de mulheres que já provê casa, que são, né, as provedoras aí. Isso. Conheci muitas comandantes, né? De aeronave, né? Aquelas mulheres empoderadas mas não deixam de ser feminina, não deixam de ter aquele lado que a natureza... A sua escolha foi, né, desde a escolha do curso, né? Você começou como engenheira civil, né? Isso, parei no 8º período e dei continuidade de produção. Então. É um ambiente extremamente masculino também. Extremamente masculino. É incrível, eu gosto do trabalho masculino, eu não sei porquê, mas eu acredito que a vida vai te ensinando a ser guerreira. Então você gosta eu comecei a amar os desafios, né? Muita gente fala assim, Fernanda, como é que você consegue com uma filha? Porque que eu não falei, né? Mas antes de ir para Boa Vista, eu cheguei a ir embora para João Pessoa com ela, pro Nordeste. Nossa, você vê, Marcos. Por isso que eu te falei, a gente estava conversando tanto fora do ar, que era tanto assunto. Eu falei, não deixa pro podcast. Porque vai ter assunto de sobra lá. Tem bastante assunto mesmo. Aliás, conteúdo, né? Conteúdo, né? Simplesmente não é conteúdo. Então, quando eu cheguei lá, ela estava ainda bebezinha de colo, né? Muitas pessoas, meu Deus, como é que você vem para cá sozinha com ela? E eu falei assim, eu preciso trabalhar, né? E eu preciso dar o melhor para ela. E agora que, assim, algumas mães dizem, depois que eu fui mãe, fiquei mais medrosa. Eu sou o contrário. Depois que eu fui mãe, fiquei mais corajosa. E lançou mais a desafios, né? Isso é importante, Isso é importante. E o Nordeste de João Pessoa, um beijo aí para João Pessoa, Paraíba. Amo essa terra. Aliás, eu quero conhecer Paraíba. Paraíba não conheço. Maravilhoso, maravilhoso. Lá é qualidade de vida. É mesmo? Né? Litoral, praia. Nossa. Eu sou suspeita aí, você também, né? Nós somos suspeitos aqui. Nós somos de São Paulo, mas a gente adora o litoral. Eu gosto uma praia. E quando eu conheci o Nordeste, assim, me apaixonei pelo Nordeste. Mas eu tive que, devido ao trabalho, né, tive que retornar para o Norte. E com ela ainda bebê de colo, né? Foi assim, deixando ela no integral, né, indo trabalhar, voltando. Então, assim, é uma dinâmica, né? Então, assim, a mulher, ela é muito forte. Ela é muito forte. E como é que foi deixar a filha... Eu lembro até hoje, quando eu deixei meu filho trabalhar no Objetivo, primeira vez, chorava pra caramba. Como é que foi esse momento de deixar a filha na escola e depois saber que tinha que ir trabalhar? Pela primeira vez. Pela primeira vez, exatamente. Pela primeira vez. É uma sensação de impotência, né? Não é uma insegurança, você se sente impotente. Eu acredito que o tema maior da minha vida e o foco maior disso tudo foi a fé. Sempre imaginar assim, ela está sendo guardada, né? Ela está sendo protegida. Então, eu não posso fazer, mas a mão do Criador pode fazer, pode guardar. E isso foi o meu foco maior. Que também eu acredito que sem você ter essa fé, né? Porque é muito importante ser mãe, ser pai, mas independente disso, você tem que ter uma vida espiritual muito alimentada. Isso é importante. Porque o que me levou a fazer todo nessa trajetória de vida, as pessoas admiram muito, mas se eu não tivesse uma vida espiritual bem edificada, não tinha conseguido. Mas isso vem de família, alguma coisa? A sua família é muito religiosa? Como é que é isso? Vem, a minha mãe é espírita. Ah, jura? Eu sou cristã, mas olha que interessante, a gente se respeita muito, a gente tem uma amizade maravilhosa. Sabe, assim, ela sempre fala, eu tô orando aqui pra Deus te proteger, né? Eu falo amém, pode orar. Mas, assim, a gente tem uma amizade maravilhosa. Eu tenho respeito muito pela minha mãe, né? Uma mulher guerreira, me ensinou essa força que eu tenho vem muito dela, né? De correr atrás, de não olhar pra dificuldade, de saber se vai melhorar.
né? Hoje tá ruim, mas amanhã é outro dia, né? Então, assim, eu sempre focava muito essa força dela, desse poder feminino Essa que ela energia veio da sua. E o seu tem. pai, já que já estão falando de pai, mãe, e o seu Aham. pai, como é que é nessa história? O meu pai, na verdade, assim, a minha história foi assim, o meu pai, eu cresci pouco com ele, até os 5 anos, né? Na verdade, eu convivi pouco com ele, também 5 anos, teve a separação também. Vivi mais com a minha mãe, né? Então, por isso que nessa época ela foi embora para Manaus, fui com ela. E aí eu fui crescendo com muita ausência dele. Só que assim, os anos 90 é diferente dos Nossa, anos que estamos vivendo nem hoje, fale. certo? É bem diferente. Bem diferente. Então, assim, naquela época, os pais tinham que trabalhar mesmo, os filhos já se viravam sozinhos, né? Com 15 anos, a mocinha já varria uma casa, fazia uma comida, principalmente quando Cuidava até às vezes dos irmãozinhos, cuidava né? dos irmãozinhos, Como né? você tem quantos irmãos? É você só, não? Por parte de mãe, porque minha família é bem, né? Uhum. Bem avivada pra isso. Por parte de mãe, tenho 3 irmãs. E por parte de pai, eu tenho também 3 irmãos. Caramba. Que é separados. Uhum. Seu pai mora em Manaus. Então, ele faleceu. Ah, é falecido. Isso. Nossa, Tem 1 ano. um ano que ele faleceu. 1 ano. A sua mãe mora em Manaus. A mamãe mora. Mora. Na verdade, ela tá no interior do Amazonas. Olha Quase só. chegando ao Acre. É Cara. Acre, mas acho que esse não. Uhum. É. Caramba. Ela tá lá. E ela tá trabalhando, continua trabalhando? Continua, ela trabalha, né? A minha mãe, ela é muito interessante porque até hoje ela é minha conselheira, né? Então quando ela me liga, Fernanda, como é que você tá? Porque ela se preocupa muito, que são nós duas, Claro. né? Ela sempre se preocupou, mas eu sempre deixei muito claro pra ela, mãe, eu preciso, né? Toda vez que ela disse assim, toda vez que eu te ligo, você tá numa cidade diferente, meu Deus. Você não vai Deu pra perceber, né, Marcos? Você não vai parar no Japão, pelo amor de Deus. Uma vez eu liguei, eu tava na Venezuela. Você foi para Meu até. Deus. Olha só, Fui. já passou até pela Venezuela. O Passei. que você foi fazer na Venezuela, Nanda? Eu fui conhecer a Venezuela, né? Na verdade, na época. E assim, como Boa Vista e Venezuela faz Sim, É. difícil. divisa, né? E é costume, o pessoal sempre vai na Venezuela lá, faz uma compra-volta pro Brasil e assim, é muito rápido. Assim, é natural pra eles. Exato. E Natural. você, que ela tá falando pra gente, né? Você já tá 1 ano aqui em São Paulo. Um como ano é- em São Paulo. E aí, como é que você veio parar em São Paulo? E a sua mãe deve estar falando, agora você tá em São Paulo, mas É. vamos dizendo assim, atualmente morando em Taboão da Serra. Taboão. né? Estamos aqui. Né? A grande São Paulo. Uma grande São A Paulo. grande São Paulo. Ela ficou um pouco aflita, né? Que a mídia mostra muito o lado Sim. negativo de São Paulo. Isso é verdade. Mas como eu falei pra ela, mãe, é uma metrópole, não tem jeito, né? Vai ter as suas qualidades, Sim. vai ter seus perigos, né? Como todo o Brasil tem. Porém, assim, ficou muito feliz porque ela viu que eu tava feliz, né? Foi uma mudança muito rápida. E eu vim, assim, eu tava na minha sala, na empresa, sentada, escrevendo, pensei, nossa, eu preciso mudar um pouco. Eu tô caindo numa rotina e eu preciso começar. Por quê? Porque eu tenho metas, eu tenho foco, eu tenho sonhos, né? E aí eu preciso, porque eu quero alcançar um patamar maior. Então eu já vi que eu já tinha alcançado ali. E um amigo meu que me treinou, né? Ele que. Eu falo que ele é meu padrinho, né? Seu mentor. Meu mentor na área profissional. A gente já nos conhece há mais ou menos 10 anos. Tá. E ele falou, Fernanda, abriu uma oportunidade aqui, eu pensei muito em você. Você que gosta de desafio, e eu tô montando uma equipe, eu preciso muito de você aqui em São Paulo. Caramba. E aí eu disse assim, me dá um tempo pra pensar, né? Uhum. E aí, com esse tempo pra pensar, não sei se o povo de casa acredita, né? E eu sonhei com uma cidade chamada Jundiaí. Nossa, Olha. Só adoro também. Jundiaí Então. é a terra da uva? Da uva, tem É. uma festa bem tradicional. É, lá. exatamente. Inclusive, ainda não fui em Jundiaí, eu ainda vou. Então, e aí quando eu sonhei com essa cidade, eu falei, na minha, né, assim, o Jundiaí, onde é que fica? Eu tava confundindo com Joinville, Sim. Nossa. que não tem nada a ver. No sul. Tu é sul, No sul, tá bem lá embaixo. né? E eu falei assim, eu acho que fica no sul. E no sonho, eu via um nome escrito no prédio, assim, Jundiaí. E eu descia desse prédio, olhava aquela letra ali brilhosa, escrita esse nome. E de repente passou-se
Um mês depois ele me ligou e falou São Paulo, e eu falei esse nome pra ele, eu falei, acho que eu vou pra Jundiaí. Ele falou, então, eu tô na cidade perto de Jundiaí. Eu falei, Tá você tá brincando. brincando, não é possível. Que bom. É alguma... E eu acredito muito nessas coisas, Sim. assim, muito nessa direção. E aí eu peguei, arrumei minhas malas e falei, conversei com o meu gestor, né, eu tô precisando ir, né, foi uma decisão muito rápida, né, ninguém entendeu nada, como assim do nada? Você já tava há quanto tempo nessa empresa? Acredito que 3 ou 4 anos. Caramba. 3 ou 4 anos. Que é justamente na indústria de ovos. Ela Que contou é outro pra gente. É assunto outro assunto importantíssimo, né? interessante. Que ela falou que vai indicar um Isso. convidado aqui. Exatamente. Eu vou indicar. Falando sobre avicultura, é isso? Avicultura. É muito bom, muito bom. Vocês vão amar esse tema. Legal. Da área de alimentos. Uhum. E quando eu saí de lá foi quando eu fiquei pensando assim, não, eu preciso agora. E cheguei aqui, eu tive um choque de cultura grande. Você falou que e a cidade é próxima de Jundiaí, mas onde seria a cidade? Antes de você vir para Taboão ou seria Taboão mesmo? Então, seria a cidade próxima de Jundiaí, só que nesse meio tempo ele foi transferido, porque assim, a empresa tem vários CDDs espalhados. Tá. Então, assim, quando você muda, né, de cargo, ganha uma promoção ou precisa fazer um trabalho em outro CDD, você é transferido. Tá. E nessa vinda pra cá, ele foi transferido pro interior, pra outra cidadezinha, né? E aí abriu a oportunidade em Embu das Artes. Embu das Artes, pra quem não sabe, é aqui do lado de aqui Taboão do da lado também. Serra, né? E CDD, para quem não conhece muito o termo, a sigla, o que é o CDD? CDD é a indústria, a empresa. Centro de distribuição. E aí ele falou, Fernanda, tem Embu das Artes. Eu falei, então tá bom. E eu fui para Embu das Artes, aí chegou lá, eu falei assim, eu preciso um local para morar onde eu me identifique, né? Que eu sou muito de identificação do local. Tá. Eu sou muito de energia. Então, se eu sentir a energia muito pesada, assim, então, assim, não me adaptei com a energia do local ali, daquelas áreas. Eu falei, não, eu cheguei em Taboão, me apaixonei por Taboão. Falei, eu vou ficar em Taboão da Serra. Pronto. Que bom, né? Eu gosto muito de Embu, mas Embu realmente, eu também tenho essa percepção. Eu não vejo Embu para morar, mas eu vejo uma cidade para passear, que realmente é um centro turístico, é muito legal para passear, né? Centro Eu não me vejo morando, não me perdoem os moradores de Embu, mas eu gosto muito de Taboão. É como a gente estava falando, né? Eu vim da Zona Leste, professor da Zona Norte, e a gente se encontrou aqui em Taboão da Serra. A gente tinha uma impressão ruim, né? Taboão. Depois o pessoal, nos memes, Taboão das Trevas e tal, porque era uma cidade dormitório. E hoje a gente vê a pujança que né? É a cidade com maior índice demográfico, então tem muito a se explorar ainda aqui nessa cidade. Não, e eu falo para todo mundo, né? Taboão me conquistou, né? Quando eu cheguei aqui em 2005, eu acho que conquistou você também, né? Conquistou. E a gente tem que mostrar, porque é que nem você falou, as pessoas imaginam uma coisa, mas não é. Exato. E a energia é importante. Continua aí falando, né? A energia é importante. Não só pra, né? Não que Embu não seja, né? Mas assim, é naquela área onde eu estava ali, naquele ambiente. Então, assim. Embu é muito grande também. Sim, é muito grande. E, inclusive, todo final de semana, às vezes, estou em Embu, né? Na praça. Na feirinha, né? Na feirinha. Então, aliás, na padaria. Vocês sabem que tem um dos melhores açaí. Fica ali na pracinha de Embu das Artes. É um açaí, porque o açaí, dependendo do açaí que você compra, você vai comer, ele vem congelado, que chega a doer até a cabeça. Esse açaí não, é cremoso. E é um açaí verdadeiro mesmo. Nós temos um parceiro que, se Deus quiser, a gente vai receber aliás, aqui. Isso seria um assunto legal, né? Sobre o açaí, né? Que também é muito interessante. E para uma paraense. Exatamente. É isso que eu ia falar, até. Açaí para mim. Só que lá vocês consomem açaí de forma diferente daqui de São Paulo, né? O nosso açaí, ele é como se fosse um vinho, né? Um vinho, um creme. E a gente toma com camarão, comida, assim. Salgado. Salgado. Um prato salgado. Viu, Gui? O Gui que adora um açaí aqui. É verdade, o Gui gosta de um açaí. Ele tá ansioso pelo nosso convidado. Se quiser, na quarta-feira a gente vai gravar com ele. Porque aqui é mais como um sorvete, né? Como sobremesa. Lá, o açaí na mesa do paraense é sagrado. É refeição. No café, no lanche, no almoço, na janta.
Tem Eu acho ter que a um energia vem açaizinho. daí, viu? Vem, né? Pode ser, o açaí dá uma energia muito boa. Dá. O povo paraense é caloroso, Muito. né? É que nem o nordestino. É. Nós somos muito comunicativos. Então, eu te encontro assim e a gente conversa como se a gente conhecesse há anos. Eu sou Exatamente. muito assim, sabe? E foi desse jeito, né? Por acaso, Marcos, a gente aqui na Unip, né? Uhum. E ela olhou, e aí, tudo bem? Ela falou, tem como você puxar o carro pra mim? Começou trocando ideia. Trocando Trocando. ideia. Já tava o tema, É. Já tava o tema aí. E fala aí como é que foi. Aí chegou aqui em Taboão, né? Já veio pra cá. Você falou que tá trabalhando em Barueri. Barueri. Eu estava no Embu das Artes Uhum. e eu fui transferida, né? Saí que lá é Ambev, mas é outra transportadora. E teve umas mudanças internas e eu tive que ir para Barueri. Nossa. E Então eu você não fiquei... trabalha diretamente para a Ambev, é uma empresa terceirizada. Isso, são transportadoras que a Ambev é nosso cliente. Aham. Aí a gente trabalha assim, por exemplo, os carros são nosso, né? São nossos. E a gente que transporta a mercadoria, né? Toda a mercadoria deles, a logística deles. Isso. E é tudo adesivado com a marca de Ambev? Isso, também. Tudo adesivado. Caramba. É muito... E assim, o interessante é que a Ambev, ela passa também um conhecimento lá, tem muita cultura, né, de conhecimento dentro da empresa, muito boa. A E a Ambev gente- hoje é internacional, né? Isso, e a gente vai aprendendo, né? São vários conhecimentos, vários assuntos, e é muito interessante. E lá dentro da empresa, você estava contando pra gente, né, Marcos, que são quantos colaboradores que está aí sobre a sua gestão, né? Que é É a força da mulher, né? a Que a gente força tava da falando, mulher. apesar de todas as dificuldades, né, preconceitos, machismo, ela ainda conseguiu se destacar. E hoje ela cuida só de quantos colaboradores? Então, lá é por salas, né? Hum. Então, assim, cada sala é um supervisor. Isso. Tem a sala, os apelidinhos que dão, a sala da elite, Hum. né? Que são o horário da manhã. Aí tem o horário das 8 horas que entra outros motoristas e ajudantes, que é a sala da GOI. E tem a sala das vans, né? E Caracas. Uhum. Esses colaboradores, eles são ali mais de 150 colaboradores. Olha só. Que são responsáveis por esses supervisores. Porém, como eu fui transferida para o retorno de rota, todos eles a gente começa a administrar, né? Então, assim, o que fica sobre a minha responsabilidade, né? Todo o retorno deles, financeiro, problema, né, de manutenção do caminhão deles, aí a gente já transfere já para o gestor de frota, Uhum. problemas na rua particular, às vezes eu tenho que pegar o carro para ir até o local. Nossa. Você faz uma triagem daquela necessidade daquele colaborador, naquele momento ali. Isso. A gente cuida de todo o comportamental, Sim. né? Então, para você estar lidando com pessoas que passam o dia todo na rua, no sol, na chuva, né? Nesse trânsito que... trânsito de São Paulo que não é fácil. Nem me fale. Eles chegam na empresa daquele jeito, né? Aí sempre tem aquela mulher para dizer boa noite, vamos lá, vamos conversar, vem aqui o que tá acontecendo. E aí a Olha gente que vai entrando, sabe? E eu me apaixonei por isso. Legal. Porque eles passam um tempão, eles falam, Fernanda, você tem um jeito de conversar, a gente... Sabe, eles podem chegar estressado, porém aquele jeito feminino nosso, né? A gente começa a conversar com eles, sabe? Assim, então, assim, são pais de famílias que têm uma história que estão ali, que têm sonhos, né? Então, eu tenho muito essa visão. Né? Sensibilidade. Então, a sensibilidade. É o que a gente estava falando, né? Ela tem a firmeza da mulher, nessa questão mais de ser uma pessoa bem determinada. Por outro lado, tem a doçura, né? E essa sensibilidade feminina que faz dela realmente uma gestora muito especial. Isso que faz a diferença. É importante, sem esquecer o lado profissional, Exato. que é muito importante. E também, às vezes, você deve ter ideias assim e as pessoas, às vezes, não querem aceitar as ideias, né? Porque vem por causa de uma mulher, né? Também. Tem muito, né? Também, eu já passei muito por isso. É mesmo? Em reunião, eu sou muito calada. Uhum. Eu sou mais observadora. Tá. E eu observo muito. Por quê? Vou falar um segredinho aqui, tá? Ó, ninguém vai ficar sabendo não, né? Ninguém vai ficar sabendo. Vamos lá. Quando você tá discutindo um assunto ali, seja em casa, família, empresa, você observa porque você precisa
tem informação daquela pessoa. Exato. Né? Você observa o que ela pensa, o que ela fala. Então, assim, quando você fala, você já vai no certeiro, tiro certo. Já fez o raio-x, Já né? fiz o Isso. raio-x. Então, eu tenho um discernimento muito, muito bom. Que Bem isso apurado, né? apurado, que isso favorece muito. É verdade. Por exemplo, se eu conversar com uma pessoa, eu sei se ela é temperamental, se ela é melancólica, se ela tá com problema, se ela é confiável, se ela não é. Eu consigo discernir a característica daquela pessoa só de olhar. Caramba. Né? Então, assim, é muito difícil você ser enganada, porque, assim, eu não sei explicar mais ou menos como é que funciona, mas um gesto que a pessoa faz, você já tem um raio-x. Ela faz um gesto, você percebe que aquele gesto já identifica toda a característica da pessoa. Uhum. E é um discernimento bem apurado. E isso favorece muito no mercado de trabalho. Sim. Então, no mercado de trabalho, você sabe quem vai dar um resultado, quem não vai, né? Então, assim, conhecer a personalidade, se ela é fleumática, melancólica, se ela é, né, sanguíneo. Então, assim, conhecendo a personalidade, você consegue lidar com pessoas. Que eu sempre falo para eles. Se você cuida de pessoas, você gera resultados. Exato. É O verdade. maior ativo de uma empresa hoje em dia, com certeza, realmente é o ativo humano, né? É o Isso. colaborador, esse olhar especial que você tem. E, aliás, as empresas que hoje se destacam justamente por isso, né? Que Isso. tem essa preocupação com o ativo humano, né, professor? E isso é tão importante, né? Se preocupar com o colaborador, se o local onde ele vai almoçar, o refeitório está de acordo, né? E tem a Isso. questão de achar também o colaborador, que hoje não está tão fácil assim, Nada, né? Não tá. Você achar a pessoa que vai atender ali, você Nossa. deve também sofrer muito, né? Bastante. Mas aí ela tendo esse olhar diferenciado, ela já no primeiro contato, ela Você já Mas você não está no RH. Não, já fiz algumas entrevistas ali. É bem isso que é característico de RH, né? Já fiz algumas entrevistas, assim, para acompanhando, Sim. né? A moça de RH, ela sempre Processo. é o processo. E ela me chama, Fernanda, me acompanha aqui, né? Por quê? Porque a área de logística é uma área maçante, né? Eu costumo dizer que logística é para louco. Então, assim, se você gosta de logística, você tem que ser meio que... Fora da caixinha. Fora da caixinha. Sangue nos olhos. Porque, principalmente uma multinacional, né? É uma cobrança muito grande, Exigência né? é muito grande, né? Exigência é muito... E a gente fala, né? O prazo, existem prazos para ser atendido, Isso. né? Exato. E então não é tão Exato. simples assim, né, meu? Não. Eles trabalham com prazos, com metas, com resultados, justificativas, né? Então, assim, é uma escola, né? Você aprende tudo um pouco, a lidar com pessoas, a lidar com números, a se policiar, né? Porque aí você vai levando para sua vida pessoal, você vai começando a imaginar isso. Se eu usar essa estratégia que a empresa tem na minha vida pessoal, né? Para eu chegar até isso aqui, né? É interessante. Bacana. Bom, o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Infelizmente. Tanta A gente tem que coisa. pôr aquele efeitinho, viu, Gui? Infelizmente. Tava tão bom. Mas é uma oportunidade de a gente ter você como convidado novamente em outras oportunidades, né, professor? Trazer para outras, né? Vou ficar muito feliz. Exato. E para finalizar, Marcos, assim, ela estava falando aqui sobre a Valentina, que eu me apaixonei Isso. Eu ia pela falar Valentina. justamente sobre isso, Sim. pra gente fechar com chave de ouro. Fechar de chave de ouro a Valentina e contando a história quando ela foi para a escola. Conta aquela história que você contou do bastidores para gente. O primeiro profissional que ela... Sim. Quando ela sai de casa, por acaso ela mora aqui ao lado, né? Do nosso estúdio, da Unip, onde a gente está instalado. Então, né? Teve uma atividade na escolinha e nessa atividade ela tinha que colocar lá, escrever, né? Na atividade, qual o profissional que você convive, com quem qual o primeiro profissional que você vê ao sair de casa para vir para a escola. E aí, adivinha? Olha só. Professor Luizinho. Quem? Raimundo Nonato. Não, professor Luizinho. Mãe, o tio da Unip. O tio da Unip. O tio da Unip é o primeiro profissional que eu vejo. Aí eu falei assim, filha, é assim. Eu acredito que ele é professor. Eu falei, pode ser, eu acho que pode ser professor. Muito legal. Eu não vou deixar de perguntar também, eu queria que você deixasse aí para as mães solo, né, que a gente sabe que são várias aqui, mundo afora, né, para que você deixasse uma mensagem também dessa força, dessa sua garra, determinação, sensibilidade, enfim, inteligência emocional, que isso tudo, né, compõe a sua personalidade. Motivar, né? Motivar a mulher, que a mulher pode...
É porque muitas vezes acaba o espaço caindo é naquela- dela, não, naquela ela questão. está onde ela quer Exato. estar. Isso. E Deixe é uma de se coisa. vitimizar. Realmente é uma Exatamente. situação complicada, mas se você se vitimiza, Exato. que mensagem você pode deixar aqui para Bom, nossa audiência? mulheradas. Mulheradas que é mãe, empreendedora, que acorda cedo, que cuida da casa, cuida da, né, muitas que são casadas, cuidam do marido, né? O primeiro passo, né, é sempre seja amiga da sua filha, né? Sempre esteja ao lado, ouça o que ela tem para falar, porque muitas das vezes você vai ser mãe e muitas das vezes você vai ser amiga, né? Então ela precisa confiar em você, né? Não baixe a cabeça, você é capaz, você pode, você é guerreira, a força está em você, você é o exemplo, né, dos seus filhos. Então, assim, não desista porque aconteceu um obstáculo na sua vida. Que problemas a gente não tem? A gente tem Exato. obstáculos, né? Não desista, siga em frente, né? Você vai chegar lá. E, assim, foca muito no que você quer, né? Porque o amanhã, né? Se você plantar hoje, você vai colher amanhã. E plante isso sempre na cabeça dos seus filhos, que eles são capazes. Exatamente. E é Que isso. exemplo, hein? Nossa Senhora. Olha É. que exemplo. Aliás, a Arrepiou gente aqui. precisa fazer com o nosso tradicional brinde, Brinde, né? com certeza, Aí merece. Porque... Obrigado pela Obrigado. sua participação Eu que aqui. agradeço. Valeu, É Nanda. uma alegria muito grande e, como sempre, né, a gente tem a grata surpresa de ter histórias que realmente motivam, que inspiram, e a sua não foi diferente, né, professor? É isso aí. E um Certo. grande abraço para Valentina, com a menina É. linda, maravilhosa. Verdade. Já fez até umas fotos, uns vídeos aqui no nosso estúdio, Já. né? Falando E nisso, aí- vamos vender o peixe. Antes de vender o nosso peixe, vender da Fernanda também, né? Que você tem um canal, né? Tenho, boa, tenho. boa. Eu tenho meu Instagram, que é Fernanda Amil, que é Lima ao contrário. Tenho o meu Quai também, que é Fernanda Lima. E o meu youtuber, né? Isso que eu não mexo muito, mas pode me seguir lá, que você ser bem-vindo no meu canal. Aliás, mostrando seu dia a dia, você e a sua Isso. filha, né? É muito que é Dia a legal. bacana. dia, mãe e filha. Mãe e filha, isso Vocês é ficam aí na internet perdendo tempo com tanta, vou falar porcaria, né? Mas coisas que não agregam nada. Segue a Fernanda Lima aí, que você vai realmente ter uma história de vida muito bacana. E a gente fica por aqui, né, professor? É isso aí. Mais uma? Mais uma aí. Mais um episódio. O Obrigado, terceiro meu da primeira parceiro. temporada. Ok. E Obrigado vamos mais ver uma quem vez. vai ser o próximo grande convidado, Sim. né? Graças a Deus, nós estamos começando lá em cima. É, só com pessoas pessoas. interessantes mesmo. E parabéns, Importante. Fernanda. Um Obrigado mais uma exemplo. vez pela Obrigado. participação Eu que aqui. agradeço. E agora sim, vamos vender o nosso peixe aqui. Se você quiser seguir a gente nas mídias sociais, por favor, dê o seu like, compartilhe, realmente avise a sua galera aí. No Instagram, @EcosStudioSP, Facebook EcosStudio e o site que é o ecosstudio.com.br, que está aí na sua tela, aqui no GCzinho, graças ao nosso Gui. Agradecendo mais uma vez o Gui pela participação aqui na técnica, né, o nosso diretor técnico. E se você quiser mandar um WhatsApp para a gente, também será muito bem-vindo com a sua sugestão de pauta. De repente tem alguém interessante que você gostaria que a gente entrevistasse aqui no nosso programa. O Zap é o 11 919 72 8716. Fechado, professor? Fechado. Mais uma, hein? Mais uma. Até mais. Fernanda, Fechado. obrigado. E até a Obrigadão. próxima. Eu que agradeço, Aliás, até até a a próxima. É isso aí. Até a próxima. Falou. Trocando Falou. ideias aqui no nosso podcast. Um abraço.